Olá pessoal, aqui é o Hudson Monteiro, este é o programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas aqui na Truade TV. Estou hoje aqui com o pastor Alexandre. O pastor Alexandre é um pastor amigo, também esposa da minha prima, pastora Alexandra. Alexandra. Missionária Alexandra. Missionária, pastora, gente. Estou profetizando. Pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Quero cumprimentar, né? Uma boa tarde, graças a Deus, na paz de São Jesus. Amém. A todos os ouvintes, né? Telespectadores, uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus, né? Fica à vontade, pastor. Nós já vamos começar aqui com um testemunho. Eu queria que o senhor desse para a gente o seu testemunho de vida. Quem é o pastor Alexandre? Fica à vontade, pastor. Sim. Como, né, o irmão conhece um pouquinho, né, do que Deus fez na vida da gente, a gente teve uma vida bem difícil, né? A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas que o fim deles são caminhos de morte. E esse foi o caminho que eu acabei entrando, né? Eu muito jovem, acabei adentrando, né, as drogas, o mundo do crime, né? E como a Bíblia diz, né, que um abismo chama outro abismo. E assim foi cada vez mais a gente mergulhando nesse submundo que acabou nos levando até o cárcere, até a prisão, né? E a gente ficou ali 11 anos, né? 11 anos encarcerados, passando pela cadeia de Carapicuíba, de Barueri, Cotia, CDP de Osasco, Casa de Detenção de Parelheiros e Penitenciário de Itapetininga. Mas a gente louva a Deus que foi lá que Jesus ele nos resgatou, foi lá que Jesus ele nos encontrou, né? Como Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Jesus teve um encontro conosco também. E Deus vem fazendo a sua obra, né? Desde então. A gente aceitou Jesus em 1995, né? Em 1996, um ano depois, a gente desceu as águas do batismo, ainda lá no presídio. Lá, né, já na Casa de Detenção de Parelheiros, após 2 anos e pouco já encarcerado, a gente começou a dirigir a obra já, Deus, né, levantou como obreiro, e assim aquele processo, né? E 9 anos ainda, né, Hudson? A gente ficou encarcerado após se converter ao Senhor. Entendi. E teve alguém que apresentou o evangelho para você antes? Como é que foi, assim, o convencimento, né, de estar ali, servir a Deus a partir dali? Sim. A gente estávamos aqui na cadeia de Carapicuíba, né? E havia um trabalho feito ali eu lembro-me da Igreja Avivamento da Fé, e me lembro da minha mãe na fé, né? A missionária Dina e a missionária Dionísia, que já partiu, né? Já está nos braços do Pai. A pastora Dina, a missionária Dina. A missionária Dionísia, né? Dionísia, ela já partiu, né? O senhor conheceu ela também. Sim. E a missionária Dina, que foi a minha mãe na fé, que Deus usou com muita autoridade, né, em meio àquela situação de preso, né? Elas pregavam o evangelho ali, e ali eu ouvia a palavra do Senhor. Foi numa situação muito forte, né? Uma presença assim, que eu não entendia ainda até então o que era aquilo, o que era aquela voz falando comigo. E eu, numa manhã deste culto que eles estavam fazendo ali, estava eu, que dizia que não gostava de crente, ainda mais na cadeia. De repente eu estava de joelhos, com as mãos erguidas, chorando, aceitando a Jesus. Nossa, o senhor ficou quanto tempo lá na penitenciária? Em Carapicuíba eu fiquei, no total foi 11 anos, né? 11 anos fechado, passando de uma por outra. E a conversão foi mais ou menos no período de 1996. Nossa, eu era criancinha ainda. Tinha 6 anos.
Pastor, uma bênção. Eu gostei muito do testemunho e o senhor fica à vontade para falar mais. A gente vai fazer mais perguntas, óbvio. Pastor, hoje vocês estão no ministério. Sim. Conta pra gente como é que é essa nova trajetória, né, daquele período para agora. Como é que foi a chamada do ministério pastoral? Sim. Nós congregávamos já há 15 anos, né? Esses últimos 15 anos com um pastor muito conhecido, amado, amigo, pastor Fábio Carvalho, da Pentecostal Mispa, a Igreja do Deus Vivo. Inclusive, nessa semana, né, aniversário da igreja de 15 anos, né? E a gente congregou quase esse mesmo período. E recentemente, o pastor, que é o nosso pastor presidente, pastor Saulo Basílio, primeiro, né, Deus deu uma direção, ele saiu, e não muito depois, né, Deus também começou a falar conosco, tudo, e a gente começou, né, a fazer aí cultos no lar, e de repente o que não pensávamos, né, tínhamos outros planos, tanto ele como eu, mas de repente Deus começa a falar de um novo ministério, né, de uma nova direção, e agora com esses cultos no lar, Deus confirma, Deus fala, e agora Deus fala, tem uma obra com vocês, né, e agora eu vou fazer algo diferente, inclusive o nome é algo diferente, né, é Igreja Pentecostal Novo Tempo com Cristo. Nossa. Né? E é um bebezinho, faz 2 meses que estamos ali, e achávamos até que seria num salãozinho pequeno para começar, 10, 15 cadeiras, mas Deus nos surpreendeu, que estamos ali, né, um salão com 100 metros quadrados, um salão muito bom, e ali cabe aproximadamente, acredito que umas 100 pessoas, mais ou menos, de 80 a 100 pessoas sentadas, né, fora de pé. E Deus tem nos surpreendido, porque temos verdadeiramente visto a glória de Deus ali. Amém. Quem são os pastores? Vocês são os pastores? O pastor presidente, o pastor Saulo Basílio, né, com sua esposa missionária Mislene, e eu, né, pastor Alexandre, esse sobrenome abençoado, né, Colomem com Covas. Nem falo, porque se eu falar, eu já falo em língua, eu estou batizado aqui agora. Alexandre Colomem com Covas, com a minha esposa missionária Alexandra, por coincidência, Alexandra também, né? Pastor Alexandre e missionária Alexandra. Pastor, onde fica o endereço da igreja, os dias de culto? Convido o pessoal a ficar à vontade. Nós estamos ali na Igreja Pentecostal Novo Tempo com Cristo, está localizado na rua Novo Horizonte, número 117, Jardim Ana Estela, aqui mesmo na cidade de Carapicuíba, né? E ali os dias de culto são terça-feira às 19h30, né, às 21h30, às quintas-feiras das 19h30 às 21h30 também, e aos domingos, primeiramente pela manhã, né, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e posteriormente à noite, às 19 horas, o grande e conhecido culto da família. E você é nosso convidado a estar ali conosco. Pastor, nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco queria que o senhor ficasse à vontade trazendo uma palavra do coração de Deus. Amém. Para os telespectadores e internautas. Gente, compartilha, comente, se inscreva no canal, tá bom? Até logo. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Velocidade e qualidade, na Rede Banda Larga você tem. Maior desempenho no trabalho, estudar ou assistir, à vontade de curtir, diversão para a família. Velocidade e qualidade, preço baixo vai encontrar no melhor lugar. Na Rede Banda Larga você tem. É só chamar que vem. A melhor internet pra você todo dia. Todo dia. Diversão, rapidez e qualidade. Com certeza a melhor da cidade. Na Rede Banda Larga você tem. Vem pra Rede você também. Vem pra Rede.
Olá pessoal, estamos de volta aqui no programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas, aqui na Truade TV. Estou aqui com o pastor Alexandre, não vou falar o segundo nome, porque eu não tenho coragem de falar e errar aqui na frente de todo mundo, mas é um pastor abençoado. Pastor, antes do senhor dar uma palavra para a gente, como que foi a chamada de Deus pastoral? Como é que, voltando àquela pergunta, o senhor já trouxe uma resposta a respeito do chamado hoje pastoral, pastor da igreja, né, local, mas como que Deus te chamou pastor? Amém. Então, veja bem, lá dentro do presídio, a gente, lá na Casa de Detenção de Parelheiros, que foi a maior penitenciária que passamos, né, antes de penitenciária de Itapetininga, e que tinha uma igreja grande lá. A gente tinha uma igreja com cinco celas, que a gente fala, grandes, e tínhamos quase 100 membros, né? E ali Deus nos levantou, né, a pastorear, porém não tínhamos assim o reconhecimento, né, da igreja mesmo, que existia a igreja que nos apoiava lá, que é a Igreja Assembleia de Deus do Belém, né, de São Paulo, e o pastor Joaquim Augusto Rodrigues do Nascimento era o que apoiava a gente naquele trabalho. E ali era somente reconhecido até o diaconato. Então eu fui ali separado ao diaconato, né? Porém, o pastoral, né, a unção pastoral, ela não era dada dentro do presídio, era só mesmo até o diaconato. Aí aqui fora, assim, né, a gente saindo, né, subindo degraus e tudo mais, aí a gente já diácono, e a gente foi depois, posteriormente, depois de casado, tudo, ungido a presbítero, né? Ficamos alguns anos aí servindo no presbitério. Não, no mesmo ministério? Não. Foi em outro ministério? Foi logo na saída, né? Foi logo na saída. Posso, a Assembleia de Deus, Ministério Oreb, né? O pastor Ari Silva, né? Fica à vontade, você manda um abraço. Que Deus abençoe, pastor Ari Silva, não sei se o senhor, né, possa estar nos assistindo, mas se estiver assistindo, né, meu grande abraço. Foi um homem de Deus que é um homem de Deus, porque está vivo, e que nós aprendemos muito, né? Inclusive tem uma frase que eu falo até os dias de hoje, que é dele, que ele costuma sempre dizer, e eu na igreja, os irmãos sabem disso, eu sempre falo, não há culto que Deus não fale. É a frase que ele falava muito, né? Acredito que fala até hoje. Então, assim aconteceu. Só que aí, já servindo a Deus no presbitério, quando a gente chegou em Pentecostal Miss para a Igreja do Deus Vivo, né? Na pessoa do pastor Fábio Carvalho, missionária Andresa. Inclusive, vou mandar um abraço para eles, né? Isso. Queremos os senhores aqui, hein? Pastor Fábio, pastora. Um grande abraço, né? Pastora missionária. Quero também, assim, aproveitar e mandar, né? Um abraço ao pastor Fábio, missionária Andresa, aleluia. Que realmente tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, né? Glorificar a Deus. E foi lá, né? Lá em Pentecostal Mispa, que a gente foi ungido, né, a pastor, a minha esposa também ungida, missionária lá também, né, pelas mãos do ministério do pastor Fábio. Amém. Fica à vontade, pastor, para trazer uma palavra. Amém. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, né? Eu quero ler aqui, eu vou ler um versículo e vou falar um trecho, né, que eu me identifico muito com essa palavra, e é uma mensagem de Deus para nossas vidas nesta tarde. Tem gente que põe óculos para poder enxergar. Eu faço ao contrário, eu tiro óculos. Diz no livro de Mateus, no capítulo 8, o versículo 23 assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Somente até aqui. Hudson, você que me assiste neste momento, a Bíblia nos diz, aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, quando agora uma situação adversa acontece, quando os discípulos de Jesus, juntamente com ele, entram no barco
E diz a Bíblia que agora avançam a mar adentro. E em certa vigília da noite, agora Jesus está na polpa do barco dormindo. Só que acontece algo inesperado. A tempestade, ela começa a se levantar. O vento começa a soprar forte, né? A chuva forte e agora o mar bravio. E diz a palavra do Senhor que essa tempestade se forma de uma forma muito grande. A ponto dos discípulos, que eram homens experientes com pesca, com mar, e com certeza já estavam acostumados até com lidar com tempestades. Mas diz a Bíblia que essa foi diferente, a ponto do barco quase ir a pique. E agora eles tentaram de tudo. Sabe quando a tempestade se levanta contra a nossa vida, Hudson? Contra a sua vida? E que você tenta fazer de tudo para resolver, mas não consegue? É o que aconteceu naquela ocasião. E ali foi literal. Porque a tempestade foi grande e eles fizeram de tudo. Como homens experientes, como homens que já sabiam lidar com o mar. Mas a palavra de Deus, ela nos relata que de nada estava adiantando. Aí eles se lembraram que Jesus estava no barco. Chegaram para o mestre e falaram: mestre, Senhor, Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. E agora Jesus se levanta e diz às Sagradas Escrituras que ele repreende o mar, repreende os ventos e segue uma grande bonança. Talvez na sua vida você está passando por isso. A tempestade está tão grande na sua vida, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela na saúde. Talvez a dificuldade, a luta está tão grande que o seu barco, que é a sua vida, está quase indo a pique. Mas assim como Jesus, naquela ocasião se levanta, repreende o mar, repreende os ventos e seguiu uma grande bonança. Eu profetizo sobre a tua vida que ele nesta, aleluia, tarde, nesta noite ou nesta manhã, seja o horário que você esteja ouvindo e assistindo esta programação. Eu profetizo sobre a tua vida que a tempestade ela vai cessar. O mar é repreendido, os ventos é repreendido e vai seguir uma grande bonança na sua vida. Porque Jesus é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem e ele será eternamente. Então, neste momento, receba aí da parte do Senhor, aleluia, o refrigério, receba a alegria, receba aí a tua vitória em nome de Jesus, que assim como Jesus, ele apaziguou a tempestade ali naquele momento e seguiu uma grande bonança, ele também apazigua a tempestade que tem se levantado na sua vida e vai seguir uma grande bonança para a glória dele, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que nesta hora você fique com essa pequena palavra, receba em nome de Jesus e saiba que ele é contigo. Ele tem o poder para transformar a tua história. Ele tem o poder para transformar a sua vida. Porque ele continua sendo Deus. Ele te ama e ele te chama nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha que palavra. Glorificado, exaltado. Nós vamos, pastor, para mais um intervalo. E nós temos muita pergunta para fazer. Gente, continue aí. Até logo. Sabemos da sua necessidade de se manter conectado, da demanda de uma alta velocidade para você desempenhar melhor nos jogos online, de estabilidade para suas reuniões no home office, a necessidade de estudar e de se manter atualizado. Seja qual dessas for sua necessidade, pode contar com a rede banda larga. Estamos de volta aqui no programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas, aqui na Trude TV. E hoje nós estamos aqui com a presença do pastor Alexandre. Gente, eu confesso que quando vem pastor, evangelista, pessoas assim, desse naipe, eu já venho já com uma roupa mais, social, que é difícil, né? Contraste, né, pastor?
Pastor, uma palavra maravilhosa que o senhor trouxe para a gente, e eu gostaria que o pessoal aí comentasse, compartilhasse a mensagem para outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas pela palavra. Amém. Hoje o senhor é pastor de uma igreja, e nós sabemos, eu conheço um pouquinho mais a história, né, de que o senhor também tem um trabalho itinerante. Sim. Deus te chamou para pregar, o senhor era um evangelista nato, a gente percebe, ia nas igrejas, ministrava, contava testemunho, muita salvação de almas, né? Glória a Deus. Conta pra gente uma experiência que o senhor teve de enfrentar em uma igreja lá pregando, se aconteceu alguma coisa inusitada, um mover do Espírito Santo. O senhor tem algum testemunho para contar? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria só dar uma frisada para deixar bem explicado, para não ter uma interpretação, né? A gente, nesse novo ministério que nós estamos, o pastor presidente é o pastor Saulo Basílio, né? E a gente estamos ali como pastor auxiliar. Estamos auxiliando ali para a glória do Senhor. E sobre a pergunta que você me fez, né? Eu me lembro de uma experiência que não foi nem dentro da igreja. Assim, que é algo marcante, né? Como o irmão me perguntou. E eu estava até compartilhando na Escola Bíblica Dominical. Por misericórdia e graça, nós também somos professores da Escola Dominical, né? Viemos quase agora da Escola Dominical, uma bênção, né? A terceira lição desse trimestre. E eu estava compartilhando na lição passada, no domingo passado, acerca dessa experiência que eu tive. Que um dia eu estava em casa, na época eu não estava trabalhando, né, materialmente, só na obra, e o Senhor falou comigo, para que eu pegasse a minha Bíblia e fosse lá para o calçadão de Carapicuíba. E eu chegando ali, né, as pernas dando uma tremida, né? Na época era uma experiência nova, sem ninguém, sozinho. E ali abria a Bíblia e comecei a pregar uma mensagem e contar o que Deus havia feito na minha vida. De onde Ele havia me tirado, de onde Ele havia me resgatado. E para minha surpresa, começou a juntar muitas pessoas em volta. E ouvindo ali, e um jovem com uma bicicleta até, ele estava parado ali. E quando eu olhei para ele já com os olhos, né, cheios de lágrimas já. E aí quando ele esperou terminar, pediu para que eu orasse por ele. E ele relatou que ele estava nas drogas, que ele estava da maneira que eu estava no passado. Então aquilo foi uma experiência muito marcante. Eu pude orar por ele ali, né, naquele momento. A gente orou e aquilo ficou marcado, né? Você vê, é importante, a Bíblia diz que aquele que anda em espírito precisa realmente ouvir a voz do Senhor, né? Por quê? Porque quando o Senhor falou comigo, vai lá, se eu não tivesse ido. Então pessoas, além daquele rapaz, outras pessoas pararam ali, ficaram ouvindo, né? E o testemunho é uma coisa, Hudson, que fala demais com o ser humano. Porque uma coisa é você ouvir falar de algo que você leu e transmitir para uma pessoa. Se falando da palavra de Deus, ela é forte, né? Porque a palavra ela é viva e eficaz, né? Mas é diferente se você passou por isso. Então, se você passou por isso e você vai transmitir para outra pessoa, ela é mais forte, porque a pessoa fala, puxa, ele sabe o que eu estou passando, porque ele já passou, né? É uma coisa que é muito forte. Então, essa foi uma experiência que ficou marcada na minha vida. Muito bom. Com certeza, se a gente perguntar de novo, com certeza vai ter mais coisas para falar, né, pastor, a respeito. Pastor, hoje o senhor está aqui acompanhado da sua esposa, Sim. né? Tem alguém que o senhor quer mandar um abraço, além da pastora? A pastora está ali, ó, gente. Missionária é uma benção, é minha prima. E tem muita história para contar. Vamos fazer uma parte 2 logo, logo. O interessante é que, assim, vocês podem pensar que ela é minha irmã, tá? Mas não é minha irmã, não, é minha esposa mesmo. Que parece, né? Olhos claros, né? Assim, estatura também a gente né, tem um modo carinhoso até de chamar ela de pititiquinha, né? Então, eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, é a minha companheira. Aonde a gente vai, né? A gente procura sempre levar a esposa, né? Isso é importante. Isso é muito bom. Né? E
prega também, Prega demais. louva, glorifica a Deus. Tem vários né? testemunhos, né, pra contar. Vários testemunhos para contar, testemunhos fortíssimos, né? Viveu experiências tremendas, né, com o Senhor. Então eu louvo a Deus porque verdadeiramente acrescenta, né, no nosso ministério e verdadeiramente é ajudadora, como diz a Bíblia. Pastor, como é que o senhor conheceu a missionária? A gente conheceu lá mesmo em Pentecostal Bispa, né? E como é que foi? Já assim, congregava. Olhavam, como é que foi? Conta pra gente rapidinho essa história. Então, Antes de concluirmos. pega a gente até de calça curta, né? Essa pergunta. Aquela situação, né? A gente, na presença de Deus, é tudo diferente, né? Então, sim, houve, né, um despertar, né? Um olhar, tudo. E a gente se interessando, né? Aí vai a parte de estar orando a Deus, né? Pedindo a Deus confirmação, pedindo a Deus aí para estar dirigindo, né? Então é um negócio diferente, né? Aí, na igreja, na presença de Deus. Como é que foi? Então, aí demorou um pouquinho, né? Demorou. Mas é assim, para a gente também tem também ter o pé no chão, a gente tem que ter certeza das coisas, para não pôr o pé pelas mãos, né? Como dizem. Então, aí foi tudo acontecendo naturalmente, que as coisas de Deus acontecem, né? Naturalmente. E aí também não demorou muito também, porque não é bom, né? Não é bom demorar muito, aí a gente marcou o casamento e foi bênção para a glória de Deus. Amém. Bom, o senhor quer mandar um abraço para alguém? Fica à vontade. Tá? Sim, eu gostaria de mandar um abraço, a paz do Senhor Jesus para o meu povo, né? O meu povo lá de Pentecostal, né? Igreja Pentecostal Novo Tempo com Cristo, né? Nossos irmãos ali, o pastor Saulo, a missionária Mislene, os obreiros ali já que estão sendo observados para serem levantados. É um ministério novo, né? E eu tenho certeza que muitas coisas temos para viver ali, como já o próprio nome diz, né? Um novo tempo com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça mais e mais. Fica aí o meu grande abraço e o meu carinho em nome de Jesus. Pastor, eu quero agradecer a sua presença, foi uma presença assim maravilhosa. Primeiro que quando a gente convidou o pastor, ele não pensou duas vezes, né, pastor? Glória a Deus. Falei, preciso trazer o senhor nessa segunda temporada do programa, frente a frente. Ele falou, não, vamos sim, já marca aí, vamos lá, qual horário? E muito obrigado, pastor. Eu que agradeço Espero que o convite. Deus prepare novas oportunidades, Amém. a gente está aqui de novo. Ou, de repente, o senhor, né, vem para a Troade. E Deus abençoe, pastor. Bom, eu quero mandar um abraço aqui e agradecer a todos os nossos parceiros aqui da Troade TV, também do programa Frente a Frente, à Rede Banda Larga, ao Estúdio RD, nosso novo parceiro. Gente, se vocês querem fazer um tratamento de cabelo, de unhas, aí, ó, nós temos aí, passando aí no telão, tá bom? E também quero mandar um abraço para todos vocês que estão assistindo o programa Frente a Frente todos os sábados, aqueles que não podem assistir, mas sempre tá ali, ó, procurando assistir, comentar, compartilhar, que Deus abençoe. E também a todos os nossos amigos aqui da produção, que Deus abençoe. Sábado às 19 horas, estamos aqui de novo no programa Frente a Frente, aqui na Troade TV. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.